Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 24 de junho de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Corpos de russos enchem as ruas de Konstantinivka, ali na região de Pokrovsk, na província de Donetsk. É uma cidade estratégica, importante, e combates urbanos violentos atingiram ali um reduto estratégico de Konstantinivka, onde as forças ucranianas impõem perdas massivas, deixando suas ruas repletas de corpos de soldados russos, aqueles que se infiltraram, que no vídeo de ontem, um comandante militar, o comandante-chefe do Corpo de Exército, que toma conta daquela região, disse que tinham ali em torno de 130, 120, 130 militares russos infiltrados, e eles estavam caçando e procurando. De ontem para hoje evoluiu, né? E eles liquidaram, se não todos, uma grande maioria deles estão varrendo a cidade e indo atrás deles. Em consequência, as ruas estão repletas de corpos de soldados russos. A máquina de propaganda de Moscou tenta desesperadamente espalhar mentiras sobre um suposto cerco tático para esconder o fracasso de suas tropas no terreno. O comando militar ucraniano mantém o controle total da situação e abate cada tentativa russa de avanço pelos flancos da cidade, para tentar simular que não existem os russos, que passaram a usar vídeos forjados por inteligência artificial com bandeiras falsas. Então, como a maioria das tropas está sendo abatida, eles estão fazendo com inteligência artificial, não sai perfeito, cada um pode ver como é que saiu nos vídeos, estão colocando vídeos dizendo que eles estão dentro da cidade quando não estão. Existem ainda alguns remanescentes desses infiltrados que a Ucrânia, além desses que eles abateram, vai continuar procurando agora nos próximos dias, hoje, amanhã e depois, para limpar dos russos, né? Peço a você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Quero fazer um acordo com vocês, vamos fazer um trato, vamos chamar assim, né? Linguagem bem brasileira, de português, né? Linguagem portuguesa, né? Costuma pelo menos aqui no Brasil. Vamos fazer um trato, vamos. Ok, te entrego a verdade, te entrego todo dia alguns vídeos que falam a verdade do que está acontecendo e você me entrega a tua inscrição. Vamos fazer isso? Inscreva-se no canal, é muito importante. E também peço a todos, né, que estão assistindo, independente, inscritos, não inscritos, deem um like e compartilhem com suas redes sociais. Faz parte do nosso trato. Eu conto com vocês e façam seus comentários. Gosto muito deles, são sempre muito bem-vindos. Combates intensos em Konstantinivka e perdas russas grandes. O cenário de guerra na região leste de Donetsk atingiu níveis extremos de violência nas últimas horas. Nas horas de ontem, né? Os combates urbanos mais intensos e sangrentos estão acontecendo diretamente nas ruas da cidade de Konstantinivka. Este município representa um bastião defensivo, vital e estratégico para a manutenção de todo o restante do território em Donbass. As tropas da Rússia tentaram penetrar de forma agressiva no perímetro urbano para assumir o controle total da área. O resultado dessa investida russa foi um verdadeiro massacre, documentado, inclusive onde eu tirei isso da publicação do jornal de Londres, The Telegraph. Em diversas áreas da cidade, os corpos de soldados russos estão espalhados por toda parte após o contra-ataque ucraniano. A infantaria ucraniana utilizou o terreno fortificado para ceifar as linhas de assalto que os russos enviaram sem nenhum preparo. Foi meio na louca a coisa, né? O Ministério da Defesa da Rússia declarou que em seus canais oficiais que intensificou as operações no sudoeste da localidade. Os comandantes russos chegaram a espalhar o boato de que estariam cercando completamente as unidades defensivas da Ucrânia. Esta ofensiva desesperada aumentou os temores ocidentais de que Moscou tente capturar Konstantinivka a qualquer custo humano. E não é, na minha opinião, não são só temores, isso eles estão fazendo já há muito tempo, vão continuar tentando, que nem eles fizeram em Kupiansk, né? Em dezembro, vocês lembram que eles entraram no começo de dezembro em Kupiansk, tinha infiltrados lá, tinham 200 e alguma coisa soldados militares russos lá, né? E diversas localidades eles foram sendo eliminados de um a um, ou presos, né? A um foram eliminados, a maioria foi eliminado.
Então, o mesmo vai acontecer em Constantinilka, só que eles, que é uma cidade mais ou menos parecido porte antes de população pré-guerra, em torno de 25 mil habitantes cada uma tinha antes da guerra. Agora tem muito pouco, tem muito menos, né? O objetivo geopolítico da Rússia, que está fazendo essa ofensiva desesperada, né, é abrir caminho terrestre em direção aos municípios vizinhos de Kramatorsk e Sloviansk. Mas antes eles ainda vão ter que passar por Druskilka. Vamos dizer, se eles tiverem sucesso ali, eu não acredito, pelo menos como está o exército russo hoje, que eles vão ter sucesso. Essas duas localidades são consideradas os principais bastiões da resistência da Ucrânia na estratégica região de Donetsk. Soldados russos que avançam pela porção sul foram avistados brevemente nos arredores do extremo norte de Constantinilka. Vocês estão vendo que eles não estão lá dentro, estão numa periferia da cidade. Eles não estão no miolo da cidade e não estão nos principais bairros. A estratégia aplicada pelos generais russos mimetiza o modelo destrutivo empregado para tentar capturar a cidade de Pokrovsk, né? E também Kupiansk, como eu falei para vocês. Os russos começaram a avançar lentamente pelos flancos geográficos para tentar asfixiar as rotas ucranianas de suprimento. A Ucrânia responde com fogo pesado de artilharia, pulverizando os blindados russos que também tentam chegar. Com isso, eles estão tentando, com os blindados, fazer um movimento de pinça para cercar a cidade. Então, não é propriamente dentro da cidade que tem. Tem esses que eram 130, já devem ser bem menos aí, porque, segundo as informações, a maioria está eliminada. Em torno de 80, 90, aparentemente, estão eliminados. Então, deve ter ali mais uns 40, 30 militares dentro, né, que devem estar com muito medo, que estão vendo o que está acontecendo fora dos abrigos deles. A Ucrânia responde com fogo pesado, com essa artilharia. As perdas humanas russas crescem a cada hora, demonstrando que Constantinilka virou uma armadilha mortal para o exército de Vladimir Putin. Controle ucraniano e rejeição do cerco. O governo em Kiev agiu rapidamente e rejeitou de forma categórica as alegações russas de que Constantinilka estivesse cercada. Isso foi confirmado pelo Estado-Maior do Exército Ucraniano. O governo ucraniano agiu. O brigadeiro-general Alexander Bakulin, comandante do 19º Corpo de Exército da Ucrânia, que controla, que defende aquela região, veio ao público acalmar a população. O líder militar insistiu com firmeza que a situação tática permanece sob o controle absoluto das tropas ucranianas. Eles controlam toda a cidade. O general Bakulin enfatizou que os russos não obtiveram nenhum tipo de sucesso real ou avanço territorial na região de Constantinilka. O general reconheceu com transparência que aproximadamente 130 soldados russos tinham conseguido se infiltrar e operam na cidade. Não são mais 130, segundo a ele, depois da ofensiva de ontem, que a Ucrânia descobriu onde eles estavam e foi em cima deles. E o restante ele está procurando. Talvez nas próximas horas ou nos próximos dias tenhamos notícia. Esses pequenos grupos russos, soldados, estão sendo caçados quarteirão por quarteirão pelas forças especiais da Ucrânia. Eles não têm muito futuro, porque a Ucrânia, dentro da cidade, está andando atrás deles, né, com tropa de infantaria, em blindados de transporte de tropa de infantaria a pé, com drones, embora que batalha de drones dentro de cidade é muito mais difícil do que em campo aberto ou em florestas, é muito mais difícil, né? Mas então, e também com tanques de guerra. Então, e eles não têm nenhum material desses. Eles tinham fora da cidade os tanques tentando fazer uma operação de pinça para cercar a cidade. As colunas de tanques deles foram destruídas. Esses pequenos grupos então vão continuar sendo caçados. A cidade encontra-se atualmente em um estado de equilíbrio dinâmico, onde a defesa ucraniana barra o avanço da Rússia. As Forças Armadas da Ucrânia já passaram por situações semelhantes em diversas outras cidades da frente de combate, como eu já dei alguns exemplos anteriormente. Tem mais ainda, mas não vamos patinar nesse assunto, né? As Forças Armadas da Ucrânia, a liderança militar delas, explica que os russos possuem o hábito crônico de declarar a queda de posições muito antes do fato. É o que eles estão fazendo hoje em Constantinilka. Fizeram batalhas violentas que conseguem ser registradas e estão fazendo na internet, através de canais
pró-Rússia, dizendo que já tomaram e fazendo suas mentiras ali, como se já estivessem dentro de Constantinivka, mas não estão. Esse tipo de anúncio falso é um ritual psicológico dos russos para tentar desestabilizar o moral dos defensores ucranianos. Mesmo que a Rússia consiga avançar no futuro, na minha opinião, né? Mesmo que ela consiga avançar em Constantinivka, seria uma perda dolorosa, eu não nego isso, mas jamais o fim da guerra. Jamais significaria que todo Donetsk estivesse com a Rússia. A queda desse município específico não representará o colapso definitivo do chamado cinturão de fortalezas da Ucrânia. A captura total da província de Donetsk é praticamente a única meta que sobrou dos planos militares, dos objetivos primeiros do ditador da Rússia desde 2014, que está lá desde 2014 e não consegue tomar Donetsk. E só está nos planos, né? Está aí, acho que 12 anos tentando isso. O líder e ditador do Kremlin precisa desesperadamente dessa vitória em Constantinivka. Ele vai poder aí justificar o sacrifício de centenas ou de milhares de russos. Putin ele busca um pretexto político para anunciar uma vitória doméstica para a sua própria população enganada, que já vinha sendo enganada, agora já não mais tanto. A Ucrânia ainda mantém diversas outras cidades-fortaleza totalmente preparadas para resistir por meses ou mesmo anos, que nem esses aí estão resistindo há mais de 2 anos, preparadas para resistir o tempo que for necessário. Qualquer tentativa da Rússia de subjugar esta linha defensiva demandará um preço alto em vidas que Moscou não poderá pagar, na minha opinião, porque agora estão também faltando tropas para eles, estão recrutando menos do que o número de baixas. Não existe a menor possibilidade de a Rússia conseguir capturar a cidade de Constantinivka em 1 ou 2 semanas, como eles estão falando por aí. E as farsas da Rússia e vídeos de inteligência artificial, a desesperada máquina de propaganda da Rússia foi desmascarada mais uma vez por analistas internacionais de inteligência militar. O renomado Instituto, isso é importante, para o Estudo da Guerra, o ISW, né, já conhecido nosso, acho que todos vocês conhecem, Institute Study of War, é americano, fica em Washington, e ele emitiu um relatório, é uma entidade civil, emitiu um relatório contundente sobre esse conflito Rússia versus Ucrânia. Eles disseram que o ISW comprovam, através das suas observações de satélite, informações do teatro de operações que eles recebem, que a Rússia está mentindo descaradamente sobre os seus supostos avanços em Constantinivka. Para sustentar as falsas narrativas do sucesso tático da Ucrânia, os propagandistas russos começaram, ou melhor, sucesso tático da Rússia, os propagandistas russos, a pedido do Kremlin, começaram a fabricar provas visuais totalmente digitais, ou seja, fake, né, que não existem, e isso não levou a lugar nenhum. Já foram identificadas como falsas, por especialistas também. Os russos estão gerando vídeos falsificados através de ferramentas avançadas de inteligência artificial de última geração. Essas produções de computador simulam soldados russos hasteando bandeiras da Rússia em prédios governamentais de Constantinivka. O que é fácil de ver porque esses prédios estão destruídos e algumas dessas fotografias, desses vídeos que eles fazem, o prédio que eles estão hasteando a bandeira está em pé, está de pé, né? A fraude tecnológica serve para tentar enganar a comunidade internacional e inflar o ego dos blogueiros de guerra da Rússia. A realidade dos fatos no teatro de operações, ali no terreno de combate, mostra um cenário completamente oposto ao que os computadores russos desenham. As investidas terrestres da Rússia continuam colidindo contra as defesas sólidas e a artilharia guiada das forças ucranianas. A dependência russa de mentiras digitais prova que o exército de Moscou perdeu a capacidade de vencer combates reais. Então vai ganhar apenas na internet com a inteligência artificial. A Ucrânia utiliza imagens reais de satélite, transmissões de drones de reconhecimento para desmentir cada montagem de vídeo produzido pela Rússia. A superioridade tática ucraniana se consolida através da verdade no campo de batalha, destruindo a ficção criada pelo Kremlin. As fortalezas defensivas do leste da Ucrânia continuam de pé, repelindo a infantaria russa e impondo baixas severas aos agressores. A determinação dos combatentes ucranianos garante que a cada mentira digital da Rússia seja enterrada,
junto com seus soldados nas ruas. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Vamos fazer a troca? A verdade, pela inscrição, pelo like, pelo compartilhamento. Eu conto com vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.